citar o conceito de sincretismo, para que nós possamos nos entender. Sincretismo quer dizer a combinação de diversos princípios e sistemas. Ecletismo, amálgama de concepções heterogêneas. É o somatório de diferentes filosofias que geram uma igualdade. Na tentativa de preservação dos princípios práticos religiosos indígenas e africanos, por meio da conciliação com os princípios católicos, acabaram levando ao nascimento de várias manifestações sincréticas em solo brasileiro, únicas no mundo e algumas delas existentes até hoje. O sincretismo, na realidade, ele é uma ferramenta muito mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. Porque é e foi uma ferramenta utilizada pelas grandes potências do mundo, pelas grandes civilizações, para muitas vezes fazer valer a sua cultura sobre outras, sobre os dominados. Um exemplo de sincretismo na nossa vida, que muitas vezes a gente não percebe, é a relação que foi feita pelo Império Romano do Natal, do dia 25 de dezembro. É sabido, historicamente, que essa não é a data real do nascimento de Jesus. Por função, por propósito de dominação de outras etnias, foi convencionado que seria nessa data, nessa época, em função de que era a mesma época que no norte, nos povos do norte, do hemisfério norte, se venerava o deus Mitra, que nos celtas, no período do equinócio de inverno, tinham as festas pagãs. Para facilitar essa dominação cultural, foi imposto isso. E deu tão certo que até hoje ninguém se questiona. Ninguém questiona a situação. Foi convencionado e hoje a gente aceita. É um sincretismo que foi utilizado para a dominação e que hoje para nós é lei, é cultura e é natural. A importância, e como esse exemplo, existem outros vários exemplos. Agora, o sincretismo aqui para nós, que interessa na Umbanda, ele começou na África, mas muito antes da colonização, muito antes do escravismo. Então a gente pode observar, historiadores comentam que mais ou menos 900 antes de Cristo, os países que invadiram, que dominaram as terras da África, influenciaram a cultura africana. Então aquela questão do purismo da doutrina africana, esse purismo já tem influência, já tem sincretismo. Nós podemos observar isso nas situações de, por exemplo, da vestimenta. O pano de costas, que é árabe, né, que vem dos povos árabes. O turbante, a figa, que é do povo turco. Uma série de situações. Nós podemos observar também no povo mais ao norte do continente africano, que era perto das regiões muçulmanas, árabes. Aquele povo foi influenciado em sua religião. Então, quando vieram para cá, para o Brasil, escravos daquela região, vieram escravos muçulmanos, da religião muçulmana. E eram escravos que sabiam ler e escrever em árabe. E por isso eles eram considerados, e se consideravam superiores às outras etnias, às outras tribos. E num determinado momento esses escravos, os muçulmanos, eles foram diferenciados, eles tinham um tratamento diferente, e muitos deles se tornaram os caçadores de escravos fugitivos. Eles se chamavam os mandingas. E os mandingas, e eles usavam o patuá. E o patuá, mandinga e patuá, a gente acha que é coisa nossa, aqui que foi a nomenclatura nossa, a nomenclatura africana, mas na realidade é de origem muçulmana. Então esses escravos, o patuá nada mais era do que eles traziam pequenos pedaços do Alcorão embrulhados em couro de animal, para eles sempre se lembrarem da sua origem. Então vejamos a importância desse sincretismo. O primeiro sincretismo que influenciou aqui o nosso país foi esse sincretismo antes mesmo de nós termos sido descobertos.
em 1500. Então veio esse povo todo da África, que veio escravizado para cá, já trouxe na sua cultura muitos elementos de outras culturas. E hoje a gente pode observar isso. Então é interessante. Logo depois, por 1500, a gente observa os conquistadores europeus. Chegaram ao Brasil e eles chegavam sempre pelaquela região do litoral. E aquela região toda do litoral, até vamos passar os mapas aqui. Os mapas vão passar para a gente poder entender um pouquinho. A colonização se deu pelo litoral, pelas caravelas, né? E o povo natural do Brasil, que habitava toda a região litorânea, eram os tupis. Todos os povos tupis. E esse confronto, né, com os conquistadores, com os europeus, que foram imediatamente impondo a sua cultura para a dominação, que era o objetivo, mais uma dominação acontecendo, imporam gradativamente a sua cultura. E o catolicismo, muito forte na época, começaram a mandar ouvir os padres, e essa questão, a primeira coisa, eles eram batizados e eram colocados nomes né, portugueses, nomes católicos nos índios. E então essa mistura começou a acontecer, e a gente começa a observar, né, que muitos ensinamentos dos deuses indígenas, deuses ameríndios, foram deturpados pela catequese dos padres, pela dominação realmente cultural, que era uma das primeiras situações que eram feitas para te poder conquistar os povos. Se tu conseguir dominar a religião, que é onde ele se fortalece, já é meio caminho para te dominar o povo. Então os tupis, eles tinham uma divindade, que é o que está aqui, que é o Nhanderuvuçu. Era a divindade, era o Deus supremo, o criador, e ele morava no sol. A primeira deturpação que aconteceu pela Igreja Católica foi de transformar essa divindade em outra coisa. Mistura sincretismo, catequização. Nhanderuvuçu se transformou em Tupã, e Tupã se transformou em Deus Pai. Tem uma situação bem interessante na cultura tupi, que eles tinham uma divindade que se chamava, uma entidade civilizadora que se chamava Yurupari, filho da virgem Tiuci, que teria sido mandado à terra por Guaraci para reformar os costumes dos seres humanos. Segundo Diamantino Trindade, essa crença, que lembrava muito a história de Jesus Cristo, teria deixado os jesuítas apavorados. Vejamos que interessante, eles tinham uma divindade que que veio de uma virgem e tinha um compromisso de abranger toda a civilização que eles conheciam e torná-las uma civilização melhor. E os jesuítas se apavoraram com a semelhança dessa cultura com a história de Jesus. Tanto é que houve essa aculturação, que essa divindade, os jesuítas deturparam a tal ponto que eles transformaram a demonizaram essa divindade, que aos poucos foram subjugando a ponto de eles demonizar essa divindade, que era uma coisa muito importante para a época do povo tupi. O choque cultural entre os portugueses e ameríndios influencia os povos tupis através da imposição das críticas e dominações católicas. Então, em 1549, acontece a primeira manifestação. O historiador observou um pajé incorporando e catequizando os índios, fazendo curas e falando coisas mescladas com a religião católica. O primeiro sincretismo em solo brasileiro surgiu neste momento, que foi chamado de santidade. Isso acabou gerando a primeira religião sincrética surgida no Brasil, da junção da religiosidade tupi e do catolicismo,
que ficou conhecida como Santidade, nome criado por Manuel da Nóbrega em 1549, quando viu um pajé em transe pregando aos outros indígenas. Os adeptos da santidade cultuavam um ídolo de pedra chamado Tupanaçu e acreditavam possuir poderes sagrados. Realizava curas, cultuavam santos católicos, entoavam cantos em honra dos mesmos, faziam um ritual semelhante ao batismo e realizavam procissões. A primeira mistura, o primeiro sincretismo que aconteceu com os tupis se concretizou na santidade, que é o nome desse sincretismo, dessa mistura. Aí a gente observa que, à medida que a colonização e os dominadores avançam para o interior do Brasil, e que eles chegam na região amazônica, e que ali os padres jesuítas, o catolicismo começa a catequizar os povos daquela região, surge uma nova situação de religião, uma nova situação sincrética, um novo movimento sincrético. A pagelança. Embora o termo pagelança acabe sendo usado também para designar todo e qualquer rito ameríndio, ele designa a religião sincrética de caráter mágico curativa que ainda existe nos dias de hoje na região amazônica, sobretudo nos estados do Pará e Amazonas. A exemplo da santidade, nos rituais da pagelança são encontrados o uso de trajes nativos, pena, arco, flecha, cantos e danças, a fumaça derivada da queima do tabaco e o consumo de bebidas fermentadas, que permitem ao pajé entrar em transe místico e ter visões, incorporar espíritos, fazer curas, solucionar problemas. E até hoje nós vemos nessa região, como foi comentado aqui antes, a pagelança está aí até hoje, desde aquela época. Então a gente imagina que o sincretismo ele vem mais forte com o escravismo no Brasil, mas ele bem antes, né, com os dominadores, ele já se apresenta no nosso meio. Aí mais para frente, nós observamos a terceira etapa do sincretismo, que seria com a escravatura, vindo os escravos para cá. É uma situação interessante que nós imaginamos que os conquistadores chegaram na África, prenderam todo mundo e trouxeram para cá. Na realidade, o que acontecia era que os povos africanos, entre eles, se guerreavam e faziam prisioneiros outros povos. E quando os europeus chegaram lá, os povos vencedores vendiam os vencidos como escravos. Então a primeira etnia que começou a vir para o Brasil foram os bancos. E aconteceu semelhança com o que aconteceu com os tupis. A primeira coisa, eles sofreram a aculturação de uma maneira mais severa e violenta, porque eles já vieram como escravos, eles já vieram sendo maltratados e sendo subjugados. Então chegaram aqui, num determinado momento, eram batizados e eram colocados nomes diferentes do que eles tinham. Já começa por aí. É uma forma de dominação. E nós observamos assim, nessa questão dos povos, das regiões que vinham para cá, eles cultuavam orixás ou entidades em quices diferentes, divindades. Cada povo tinha na sua aldeia, cultuavam entidades diferentes, divindades diferentes. E se encontrando nas senzalas, a princípio os dominadores acharam que colocando os guerreiros inimigos dentro da senzala evitariam a união e a fuga. E na realidade aconteceu aí também um outro sincretismo, que eles se juntaram e sincretizaram as suas próprias entidades, juntaram características específicas para poder cultuá-las dentro das senzalas. Aí acontece uma outra modalidade de sincretismo entre as entidades, entre as divindades afro também, que trouxeram da África de acordo com os povos. Mais para frente começou a acontecer a situação de que os escravos começaram a fugir. Mas mesmo antes de se fazer presente os quilombos,
os escravos fugiam, e aí o que acontecia? Eles não tinham para onde fugir, eles entravam para o interior das cidades, interior dos estados, interior das regiões, e lá encontravam as aldeias indígenas. E lá, os fugitivos bancos, da etnia banto, recebiam a guarida dos indígenas e começaram a se fundir com a cultura indígena. E aí começa mais uma modalidade de sincretismo. E a gente pode ver assim, foi a partir desse sincretismo ocorrido no interior das senzalas, a partir do século XVI, que nasceu a primeira manifestação sincrética da religiosidade banto-católica no Brasil, o calundu. Seu nome foi originado da palavra quilundu, que até o século XVIII foi utilizada para designar genericamente a manifestação e prática africana relacionada a danças, cantos coletivos, acompanhadas por instrumentos de percussão, nas quais ocorria invocação e incorporação de espíritos, e a divinização, curas por meio de ritos de magia. Então, o primeiro sincretismo acontecido com o africanismo foi denominado calundu, que foi com a etnia banto, juntamente com os santos católicos. Os historiadores comentam também que nem todos os escravos sincretizavam. Eles, eles comentam que tinha certas irmandades escravas que cultuavam realmente o catolicismo, que abandonaram a sua religião, mas isso é questão de historiador. Eles divergem muito também quanto a isso, mas é uma observação que nós temos que fazer, porque é completamente pode acontecer, né? Então, mais para frente, quando eles começaram a fugir das senzalas, né, eles começaram a sincretizar, a misturar a sua cultura com a indígena, e aí surgiu o catimbó e o culto a Jurema. No início, antes do surgimento dos primeiros quilombos, os africanos que conseguiam sucesso em suas fugas só conseguiam abrigo nas aldeias indígenas do interior. Mais do que abrigar os primeiros africanos, bantos fugidos da senzala, as aldeias indígenas abrigavam toda a cultura e religiosidade deles, que acabaria por influenciar sua própria cultura e religiosidade. Muito provavelmente no Nordeste do século XVII, onde uma pequena parcela de religiosidade dos bantos acabou se misturando ao sincretismo ameríndio católico do interior, levando ao surgimento da primeira religião sincrética brasileira, o catimbó, surgida da fusão religiosa de 3 povos formadores do país, também conhecida como culto a Jurema, residentes até os dias de hoje em todo o Nordeste brasileiro. Começou aí as 3 culturas formadoras do Brasil: o português, o europeu, o índio, o ameríndio e o africano. E aí surgiu o catimbó. E depois disso, o que começou a acontecer é que os escravos começaram a ser alforriados, começaram a ter uma certa liberdade, a lei áurea surgiu, os escravos que estavam nascendo, já estavam nascendo livres, e eles começaram a ter uma certa liberdade, começaram a ter que procurar um lugar para morar, começaram a fundar malocas, favelas, e aí eles começaram a cultuar livremente seus orixás, e os orixás que já estavam sincretizados com toda essa questão do ameríndia e católico. E aí no interior eram feitos nas suas casas mesmo esse culto, essa adoração, e começaram mais livremente poder curar as suas dores de todo aquele sofrimento, cultuando suas divindades. Nesse movimento surgiu uma outra religião que até hoje está aí, que é o candomblé, né? Que foi na Bahia do século XIX e início do século XX, as casas de candomblé. São nessas residências que surgem, a fins do século XVIII ou início do século XIX, uma nova manifestação sincrética brasileira
que ficou conhecida na Bahia como Casa de Candomblé. O candomblé surge então como base de fortalecimento das tradições religiosas dos bancos, preservadas no sincretismo com o calundu, e a associação de algumas poucas práticas indígenas que sobreviveram nos quilombos e nas aldeias indígenas dos arredores deles. No final do século XVIII, começaram a trazer escravos de outras regiões, né, na região mais para o norte, né, a introdução começaram a vir para cá a etnia Nagô e Urubá. Eles começaram a vir, e aí essa etnia cultuava os orixás, bem parecido como nós conhecemos hoje, né? A gente pode até observar aqui. Os Nagôs que foram trazidos para o Brasil cultuavam um deus supremo chamado Lorum ou Olodumaré, e a natureza também deificada e personificada nas divindades chamadas orixás. Apesar de na África existirem cerca de 400 orixás, a grande maioria deles era cultuada em apenas uma cidade ou aldeia. Com a intensificação da adição de elementos sudaneses às casas de candomblé do século XIX, estas acabaram por darem origem a uma nova religião sincrética brasileira conhecida como candomblé de nação, ao qual agrega dentro de si 3 modelos de culto relacionados às principais etnias dos povos trazidos como escravos para o Brasil: os bancos, os sudaneses nagôs e os sudaneses gegês. É importante a gente observar o porquê de tanta diferença, porque dentro do território africano eles tinham essas diferenças também. E à medida que o escravismo começou a trazer esses povos para o Brasil, num determinado momento de tal região, no outro momento de outra região, eles começaram a se fundir, e aí começaram a surgir todas essas manifestações sincréticas que nós estamos vendo, que vão culminar hoje em toda essa diversidade que nós vemos afro-brasileira ameríndia. É assim como em outros sincretismos brasileiros que o zungo e a macumba eram organizados basicamente em torno do chefe de culto, fazendo que cada unidade de culto único, diferenciado, usasse elementos ritualísticos. Devido à grande penetração da macumba, tinha na população mais pobre e marginalizada do Rio de Janeiro no fim do século XIX, principalmente os afrodescendentes recém-libertos pela Lei Áurea, seu nome acabou se popularizando por todo o país e até hoje ainda é usado para designar pejorativamente qualquer religião afro-brasileira ou ritual que envolva magia. No final do século XVIII, início do século XIX, no Rio de Janeiro, com a libertação dos escravos, o que acontece? Isso é uma questão histórica. Tu liberta um monte de escravo que vivia na senzala. Eles vão ter que morar em algum lugar, eles vão ter que viver de alguma coisa. E aí que eles começaram a subir os morros, principalmente no Rio de Janeiro. E lá eles tinham que sobreviver, tinham que se alimentar. E como os senhores de engenhos, fazendeiros, toda aquela população já estava acostumada com ir buscar o axé, ir buscar a facilidade, a magia, eles começaram a fundar casas para cultuar as suas entidades sincreticamente, seus deuses, e era uma maneira deles também sobreviverem daquele branco europeu que ia lá e pedia: eu preciso de tal coisa. Era uma maneira deles sobreviverem. Esse tipo de ritual, esse sincretismo que aconteceu no Rio de Janeiro, foi chamado de macumba. E até hoje ele pejorativamente, né, é usado para falar das religiões afro, das religiões de origem africana. Isso é um movimento que aconteceu e que hoje a gente sabe por que macumba, macumba, por que chamam de macumbeiro? Em função disso. Essa questão daquela pobreza que existia, eles precisavam dessa manifestação, dessa religiosidade, e utilizaram ela no momento que precisavam para sobreviver. E aconteceu essa denominação cultural. É provável que a macumba tenha desaparecido do cenário religioso carioca devido ao aparecimento mais tarde da Umbanda e a sua rápida expansão no estado do Rio de Janeiro,
principalmente na então capital federal, que teria atraído para si um expressivo número de adeptos da macumba e a influenciado de tal forma que levaram muitas casas de macumba a se transformarem em tendas de umbanda ou em casas de homolocô, para fugirem da repressão que se tinha a esses cultos. Mudanças na estrutura de algumas casas de macumba do Rio de Janeiro, então capital do país, neste mesmo período acabaram levando ao surgimento de duas religiões sincréticas, o homolocô e a almas de Angola, que guardam muitas semelhanças com algumas vertentes da Umbanda, inclusive existindo muitas casas que se conhecem como sendo Umbanda Homolocô ou Umbanda em almas de Angola. Nesse momento, essa parte africanista, né, começa a ser influenciada pelo Espiritismo, por volta de 1888. E aí nós começa a surgir os movimentos espíritas, e aí a gente começa a sofrer a influência também do Espiritismo. O Espiritismo chegou no Brasil por volta de 1873, contribuiu na formação da religião umbandista com a influência doutrinária e explicativa dos fenômenos mediúnicos. O karma, a reencarnação, o conceito de espírito guia e de evangelização da religião através do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Entra o kardecismo nesse caldeirão cultural que é o Brasil, que é o brasileiro, que é a nossa religião. A quinta etapa, mais para frente, é o ocultismo e a filosofia oriental, a Umbanda esotérica. Estudo, aplicação de energias, dimensões, chakras. Resumidamente, a gente fez uma linha temporal que mais para a gente se basear, para a gente pegar desde o princípio como foram acontecendo o sincretismo e o envolvimento cultural,